A Torre de Babel, uma história de orgulho e divisão. Você já ouviu falar da Torre de Babel? Uma construção tão alta que queria tocar os céus, mas acabou dividindo toda a humanidade. O que aconteceu exatamente? Por que Deus interveio de forma tão drástica? E será que essa história tem algo a ver com os dias de hoje? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos os mistérios por trás dessa torre que mudou o rumo da história humana. Contexto histórico e bíblico. A história da Torre de Babel está em Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Esse capítulo vem logo após o famoso dilúvio de Noé. A humanidade estava se reerguendo, crescendo e, mais uma vez, sendo dominada pelo orgulho. Mas havia algo diferente nessa nova geração. Eles falavam uma só língua. Todos. Uma única linguagem unificava povos e tribos. Imagine isso. Todo o mundo falando do mesmo jeito, se entendendo perfeitamente, sem tradutores, sem barreiras de comunicação, sem mal-entendidos. E com essa união veio também uma grande capacidade, o poder de construir juntos. A Bíblia diz que toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Ou seja, todos se entendiam, falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos costumes. Era um tempo de unidade, mas também de ambição. A construção da torre. Um grupo de pessoas se estabeleceu numa planície chamada Sinear, região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. E lá surgiu a ideia: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance o céu. Vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Percebe o problema? Eles queriam se tornar famosos. Eles queriam o céu, mas não para estar com Deus, e sim no lugar dele. A torre era símbolo de poder, vaidade e desobediência. Era o ser humano tentando tomar o controle do que só pertence a Deus. Não se tratava de adorar a Deus. Não era uma torre de gratidão, nem de louvor. Era uma torre de vaidade, de orgulho, de glória humana. Eles queriam alcançar o céu, não para se aproximar de Deus, mas para mostrar que não precisavam dele. A torre era uma declaração de independência, um símbolo de autossuficiência. O significado espiritual. A Torre de Babel é mais do que uma história sobre arquitetura. É uma metáfora sobre o orgulho humano. Eles queriam subir aos céus, mas sem depender de Deus. Queriam a glória, mas sem obediência. Queriam união, mas baseada na rebelião. A Bíblia nos diz que eles usavam tijolos em vez de pedra e betume no lugar de argamassa. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas têm um significado profundo. O tijolo era algo feito pelo homem, diferente da pedra, que é natural, criada por Deus. Ou seja, a torre era 100% criação humana. Nada de origem divina. Tudo feito à força das mãos, com a intenção de exaltar o ego. E isso é perigoso. Sempre que o homem tenta ser maior do que seu Criador, o resultado é queda. A intervenção divina, mas Deus viu, e como sempre, interveio. E então, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O texto bíblico diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Perceba, Deus precisou descer para ver o que estavam fazendo. Por mais que a torre fosse alta, ainda estava muito longe dos céus. E ele disse algo poderoso: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora nada os impedirá de realizar o que intentam. Percebe? A união, quando guiada pelo orgulho, pode ser tão destrutiva quanto a guerra. Deus então confundiu as línguas. Ninguém mais se entendia. O caos tomou conta do lugar. A construção parou e as pessoas foram espalhadas pelo mundo. O significado do nome Babel. O nome Babel vem de uma palavra hebraica que significa confusão. É irônico, não é? Eles queriam um nome e acabaram recebendo um nome que lembrava sua vergonha. A cidade, que era símbolo de união, se torna cenário de separação. E cada grupo, agora com uma nova língua, parte para uma direção diferente. A humanidade, antes unida, agora está espalhada. Babel se tornou o símbolo de uma humanidade dividida, que já não falava a mesma língua, nem caminhava na mesma direção. E aqui está uma das grandes lições dessa história.
A unidade que não tem Deus como centro inevitavelmente desmorona. Quando nos unimos pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade, o resultado é confusão. E hoje, estamos construindo novas torres? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que ainda estamos construindo torres de Babel hoje? Talvez não com tijolos, mas com orgulho, vaidade, fama, ego. Vivemos na era das redes sociais, da autopromoção, do eu em primeiro lugar. Estamos sempre tentando construir torres para mostrar que somos importantes. Mas será que estamos realmente nos aproximando de Deus? Ou apenas nos afastando mais dele? Estamos tentando alcançar o céu com base na nossa força, tentando mostrar que somos grandes, importantes, poderosos. Mas no fundo estamos repetindo o mesmo erro. Muitos constroem carreiras, relacionamentos, projetos, mas esquecem de incluir Deus nos planos. E quando ele não está no centro, mais cedo ou mais tarde, tudo entra em confusão. Uma mensagem de humildade. A Torre de Babel nos ensina que a verdadeira união só é possível quando Deus está no centro. Quando tentamos criar nossas próprias regras, nossos próprios caminhos, ignorando a vontade divina, o resultado é sempre o mesmo: confusão. Mas quando nos rendemos à vontade de Deus, encontramos comunhão verdadeira, paz e propósito. A cura para a Babel. Curiosamente, no Novo Testamento, existe um momento em que Deus reverte, de certa forma, o que aconteceu em Babel. No dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. Mas agora, de forma que todos compreendiam. Deus trouxe unidade novamente, não por meio do orgulho, mas através do Espírito Santo. Enquanto Babel dividiu, o Espírito uniu. Enquanto a torre gerou confusão, a cruz trouxe reconciliação. Reflexão. Talvez você esteja tentando construir sua própria torre. Talvez esteja buscando reconhecimento, segurança, sucesso. Mas se Deus não estiver no centro disso tudo, a fundação será fraca. Jesus é o único caminho que nos leva verdadeiramente aos céus. Não é pelo nosso esforço, mas pela graça. A maior altura que podemos alcançar na vida é quando nos ajoelhamos em humildade diante do Criador. Se a sua vida hoje está confusa, se você sente que não se entende com mais ninguém, se tudo o que você está tentando construir parece estar ruindo, talvez seja a hora de parar, respirar e perguntar: Deus está no centro disso? Porque quando Ele está, a confusão dá lugar à direção, a divisão dá lugar à comunhão, e a torre desaba para que um novo começo guiado por Ele possa nascer. Agora eu quero saber de você. Você já se sentiu confuso, perdido, como se falasse uma língua diferente das pessoas ao seu redor? Já tentou construir algo sozinho, mas viu tudo desmoronar? Comenta aqui embaixo. Qual parte dessa história mais tocou seu coração? E se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos bíblicos. A Torre de Babel nos lembra que a maior altura que podemos alcançar é quando nos ajoelhamos em humildade diante de Deus. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.